E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Galerinha, nós vamos iniciar a nossa aula de número 2, Direito Administrativo. Depois da nossa aula de número 1, que nós explicamos por que nós temos uma disciplina que chama Direito Administrativo, que esse nome administrativo ele não tem a ver com administração de empresas, ele tem a ver com administração da coisa pública, ele tem a ver com direito administrativo, e daí surge a criação do direito administrativo. Quando nós estamos falando da administração de empresas especificamente, nós temos o direito de empresa, o direito comercial, posteriormente com o nome no Código Civil de Direito Empresarial. Quando nós estivermos falando de administração de coisa pública, nós temos, e as leis que regem essa administração da coisa pública, nós estamos falando de direito administrativo. E na aula de hoje nós vamos falar especificamente o que é administração pública, quem são os órgãos, quem são os entes, quais são as pessoas jurídicas que formam essa administração pública, essa coisa pública. Certo? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: da mesma forma que nós temos que as empresas ela precisa de ter uma junção de interesses para que elas desenvolvam determinada atividade fim lucrativa, o Estado ele também precisa se formar em grupos de pessoas que têm o mesmo interesse. Só que essa criação desses grupos, dessas pessoas jurídicas, isso não ocorre livre e simplesmente. Quase sempre, na maioria das vezes, ou isso ocorre por lei ou isso ocorre por autorização legislativa. Então, o nosso Estado Gerencial Brasileiro ele pode ser dividido em três corporações específicas. Nós temos o primeiro setor, que é a administração pública, o segundo setor, que nós podemos chamar da iniciativa privada, aqueles que têm a finalidade lucrativa, e nós chamamos de terceiro setor a sociedade civil sem fins lucrativos, certo? No decreto legislativo número 200 de 67, nós temos as principais definições do que é administração direta e o que é administração indireta. É o que nós vamos falar, nós vamos começar a conceituar nessa aula de hoje. E nós temos também que o segundo setor, e por que nós chamamos de segundo setor essas entidades com finalidade lucrativa? Porque elas também podem prestar algum serviço público, quase sempre, como regra, ela só vai prestar esse serviço público quando a administração pública do primeiro setor autoriza. Quando a administração pública não consegue prestar um serviço sozinho, ela abre a possibilidade para o segundo e terceiro setor. Para o segundo setor, ela geralmente propicia que isso seja feito por licitação em duas modalidades, concessão e permissão. Um exemplo de concessão que nós temos é as parcerias públicos-privadas, que foi instituído principalmente na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas que ocorreram no Brasil. E terceiro setor, depois que a iniciativa pública não deu conta, que a iniciativa privada não está tendo interesse, não está conseguindo, nós temos que alguns serviços públicos podem ser direcionados para o terceiro setor, as sociedades civis sem fins lucrativos, as ONGs, o Sistema S, as organizações sociais e as OCIPs, certo? Esse é o esquema gerencial da administração pública brasileira. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é administração pública. Em sentido de abrangência, nós temos o sentido amplo, que a gente chama de administração pública todos os órgãos, todos os governos, todas as pessoas que têm função política, administrativa dos bens que privados são revertidos para a administração utilizar no interesse público. E em sentido estrito, quem exerce efetivamente a atividade em nome do Estado, certo? Então, em sentido amplo, nós temos tudo que a gente chama de coisa pública, os governos, a estrutura, e em sentido estrito é quem ou as pessoas físicas, as pessoas jurídicas que exercem atividade administrativa, certo?
A título de exemplo, nós temos aqui que a administração pública ela pode ser direta, indireta e paraestatal. A título de exemplo, nós chamamos de administração pública direta as pessoas políticas dos estados. Nós chamamos de administração direta a própria União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E, como representante dessa administração direta, os chefes dos poderes e os seus vices, por exemplo, presidente e vice-presidente, governador e vice, prefeito e vice, os secretários da prefeitura, secretário de meio ambiente, secretário de transporte também são ligados à administração direta. Quando eu falo em administração indireta por quê? Porque eu preciso da criação de uma personalidade jurídica para meio que interpor, para ser uma interlocutora das ações de governo. E por um dos exemplos é os institutos federais. Eles não possuem autonomia política. Os institutos federais, assim como os Correios, o INSS, não tem. Eu vou falar depois a diferença entre o INSS e os institutos federais, e os Correios. Mas a priori eles não possuem autonomia política, mas eles têm sim uma personalidade jurídica, ou seja, os institutos federais têm seus CNPJs, certo? E nós temos as entidades paraestatais, são as entidades que desempenham suas funções no lugar do Estado. E como paraestatais, nós citamos as ONGs, as organizações sociais, as OCIPs, certo? Nesse primeiro momento eu vou pedir para vocês que atentem para a distinção entre administração direta e administração indireta. Certo? Então, no primeiro setor, nós temos a organização da administração pública, prevista no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que é dividida em dois tipos de pessoa: pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Como pessoa jurídica de direito público, nós temos a administração direta, que foi o que eu disse, que é ligada aos órgãos estritamente de governo, tem autonomia política, por exemplo, os próprios governadores, o cargo presidente da República, os secretários, os ministros, e também como essa administração direta ela ocorre não só no âmbito da União, mas também nos estados, Distrito Federal e nos municípios. Nós temos aqui também, como pessoa jurídica de direito público, as autarquias, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é, as fundações públicas, as fundações de direito público, e nós temos do outro lado as pessoas jurídicas de direito privado, ou administração indireta. A autarquia também é uma administração indireta, só que a maioria, quase que em sua totalidade, das pessoas jurídicas de direito privado, elas são da administração indireta. Nós temos as empresas estatais e as fundações públicas, agora fundações públicas de direito privado. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos aqui a administração direta, que são os entes da federação, o restante é a administração indireta. Autarquia, fundação pública, é tudo da administração indireta. Dentro da administração indireta, nós temos dois tipos de fundação, uma fundação de direito público e uma fundação de direito privado. Basicamente, para saber se é direito público ou de direito privado, vai depender de onde saiu o recurso para instituir essa fundação. Se nós temos uma fundação que foi criada advinda de recursos privados, nós temos uma fundação de direito privado. Se foi criada com recursos públicos, nós temos uma fundação de direito público. Exemplo, nós temos a Fundação de Ensino e Pesquisa ligada às universidades, e como privado, as fundações Gol de Letra, por exemplo, é uma fundação pública de direito privado. Ela é pública porque presta serviços públicos, Fundação Ayrton Senna, ela presta serviços públicos de amparo à sociedade, de amparo ao vulnerável, que é algo que deve ser prestado primeiramente, que deve ser prestado pelo público, pelo setor público, pelo primeiro setor. Mas ela é constituída por recursos privados.
como Fundação Gol de Letra, Fundação Ayrton Senna. É uma fundação pública, mas porém de direito privado, certo? Quanto à administração federal, nós temos a direta e indireta, nós temos de forma indireta, nós temos as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mistas e as fundações públicas. Como fundação pública, nós temos a Fundação Ezequiel Dias, do Estado de Minas. Como sociedade de economia mista, eu vou dar o exemplo do Banco do Brasil, que economia mista quer dizer que os recursos que o constituíram, um pouco eram recursos públicos, um pouco eram recursos privados, ou seja, o Banco do Brasil ele é negociado em bolsa de valores e o próprio particular, a entidade privada, pode vir a ser acionista do Banco do Brasil, porque a economia, a formação do seu capital, ela não é 100% público, como ocorre com a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Por quê? Ela, apesar de ser formada com características de empresa, ela faz o mesmo serviço que é oferecido pelos bancos privados, não é isso? A Caixa Econômica. Apesar disso, ela tem alguns serviços um pouco mais voltados para ela, como por exemplo agora no período da pandemia, o saque do auxílio emergencial, o depósito do FGTS é feito muito exclusivamente na Caixa Econômica, uma empresa pública. O que quer dizer isso? Ela tem a mesma estrutura das outras empresas, só que o capital dela é 100% público. E nós temos as autarquias, que elas... Qual que é a diferença da autarquia para uma empresa pública? Que a autarquia ela é criada por lei. E a empresa pública, a sociedade de economia mista e as fundações, elas são autorizadas na sua criação. A autarquia não, a autarquia ela é criada por lei. Um exemplo de autarquia são os institutos federais, o INSS. Por quê? Ela foi produzida como se produz uma lei, ela foi produzida por uma lei. Então nós temos uma lei que instituiu os institutos federais, uma lei que instituiu o INSS. Ele veio alterando o seu nome, o INSS. Ele até pode ter deixado de ser autarquia em algum momento, mas ela veio seguindo essa função de ser uma autarquia, certo? O decreto 200 de 67, no artigo 5º, explica o que é autarquia. É o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da administração pública. Por exemplo, cuidar da previdência social e dar uma educação de qualidade, certo? Nós temos como empresas públicas e sociedade de economia mista essa distinção que eu fiz para vocês entre a Caixa e o Banco do Brasil. Elas têm a mesma função, a mesma estrutura que as empresas privadas, as empresas particulares. No exemplo que eu estou citando aí, as empresas bancárias, ela tem a mesma estrutura. Ela contrata, inclusive, pela CLT, só que elas foram formadas ou em sua totalidade ou em menor parte por capital público. No caso do Sociedade de Economia Mista, uma parte do seu capital é formada por dinheiro público. No caso da Caixa Econômica, uma empresa pública, 100% do seu capital é público. Num outro exemplo que nós temos aí de Sociedade de Economia Mista, nós temos a Petrobras, certo? Um exemplo de fundação, nós temos o IBGE. Vou voltar aqui rapidinho, como fundação pública, uma entidade dotada de personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude da autorização legislativa, que eu falei aqui para vocês. Ela foi autorizada a sua criação para um desenvolvimento de atividade que não exija execução por órgãos ou entidade de direito público. Então, o serviço que é prestado pelo IBGE não necessariamente deve ser feito por órgãos públicos. Ele pode ser passado em iniciativa privada. Mas até que alguma iniciativa privada tenha interesse nesse tipo de serviço, o próprio direito público, a própria organização administrativa coloca a possibilidade dessas fundações existirem, dessas fundações serem feitas, serem gerenciadas, tendo capital público.
Então, eu fiz aqui um quadro de distinção entre uma coisa e outra, e eu preciso que vocês, então, a partir de agora, consigam entender a administração pública indireta. A administração pública direta são os órgãos de governo, nós não precisamos pensar. Como a administração pública direta, nós temos a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. No primeiro momento é isso que nós precisamos saber. Administração direta. E aí dentro nós temos o chefe dos poderes e os seus secretários ou seus ministros no âmbito da União. Nós precisamos entender para a aula de hoje a administração pública indireta. Primeiro, nós precisamos saber quem são e quais as diferenças entre elas. Nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Como autarquia, eu peço que vocês lembrem dos institutos federais, como fundação que vocês lembrem do IBGE, como empresa pública que vocês lembrem da Caixa Econômica, como sociedade de economia mista que vocês se lembrem do Banco do Brasil. Então, são pessoas jurídicas? Sim. De direito público para as autarquias, direito público ou privado para as fundações. Lembra que eu disse que haviam dois tipos de fundações? Fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado. Nós temos as empresas públicas, nesse caso ela é de direito privado, e nós temos a sociedade de economia mista, também de direito privado. Professor, qual que é a diferença? Principalmente regime de contratação. Aqui, o servidor público da autarquia, ele é contratado por Estado, ele é contratado por concurso de provas e título, mas a sua relação com o poder público é regida em um estatuto próprio, em uma lei própria. No caso dos servidores públicos estaduais, pela Lei 8.112. E as empresas privadas, elas que são de direito privado, elas recontratam de acordo com a CLT, com a consolidação das leis trabalhistas. São praticamente os mesmos direitos, só que direitos como a estabilidade, só o servidor da autarquia que tem. Certo? No futuro, eu vou explicar para vocês a distinção entre o que é servidor, o que é funcionário público, o que é empregado público. Por hora, nós temos que entender que numa situação macro nós temos os funcionários públicos, dentro dos funcionários públicos nós temos os servidores públicos e os empregados públicos. Por hora, tá bom aí? Depois eu vou explicar para vocês regime de contratação, diferença para mandar embora ou não, mas em aulas futuras. Tipos de serviços que a autarquia desempenha são serviços tipicamente do Estado. As fundações, elas fazem serviço de interesse do Estado. Pode ser repassado para o terceiro? Pode. As empresas públicas, elas desempenham atividades econômicas, assim como a sociedade de economia mista. E é exatamente o que a gente falou. Um serviço do Estado é educação, no caso que é previsto pelos institutos federais, pelo INSS, de interesse do Estado, o IBGE. Estatística, ela não é uma função do Estado, mas ela é de muito interesse para o Estado. Os bens são impenhoráveis para essas duas espécies e são penhoráveis tanto para a Caixa Econômica quanto para o Banco do Brasil. Os contratos são feitos por licitação, todos eles seguem a Lei 8.666 de 93 para contratos e compras públicas, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Autonomia, quanto à autonomia, nós temos uma autonomia administrativa e financeira em todas elas. Quanto ao juízo, nós temos que a autarquia e as fundações elas têm privilégios e as empresas públicas e a sociedade de economia mista não têm privilégios. Por quê? A autarquia e a fundação elas atuam ou no interesse ou representando o próprio Estado. Então elas têm alguns privilégios. É complicado a gente falar em penhorabilidade, em juízo, quando nós temos no polo da ação um interesse público. E, do outro lado, nós temos as empresas públicas e sociedade de economia mista sem privilégios. Por quê? Porque elas vão atuar no mercado como concorrente de instituições privadas. Por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, elas lutam de igual para igual com o setor privado. Então, se ela tivesse ainda privilégios do judiciário, seria uma luta meio que desigual no mercado. E o regime de trabalho, que eu havia mencionado para vocês,
das autarquias e das fundações públicas são estatutárias, então se você vai trabalhar no Instituto Federal, no INSS ou no IBGE, você é estatutário, mas se você vai trabalhar na Caixa Econômica do Banco do Brasil, você é seletista. E seu contrato de trabalho deve ser estabelecido, deve ser preenchido a carteira de trabalho, a CTPS. Certo? Aí eu vou falar assim, professor, quer dizer que um tem concurso, outro não? Não, todos têm concurso. Só que o regime que regulamenta a relação de trabalho de um e de outro é diferente, então um e outro têm direitos diferentes um do outro. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de número 2. Abraço, até logo.